Olá, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é linguagem verbal e linguagem não verbal. A gente falou um pouquinho assim na outra aula, mas hoje a gente vai falar bastante. Bom, linguagem verbal, linguagem não verbal e linguagem mista. Olha só, aqui eu tenho um exemplo de linguagem verbal. O que seria linguagem verbal? Seria palavras. Então, todos os tipos de informação em que tem palavra, seja escrita ou falada, nós chamamos de linguagem verbal. A linguagem não verbal é aquela que, mesmo sem ter uma palavra, a gente consegue compreender a mensagem. Olha só, isso aqui significa a mesma coisa que essa placa aqui, proibido estacionar. E a linguagem mista é quando nós temos a presença das duas mensagens, da linguagem verbal e da linguagem não verbal. Então, vamos ver um pouquinho de cada uma delas. Na linguagem verbal, então a gente encontra em placas, né, que aparecem palavras, pare, silêncio, por favor, em bilhetes, cartas, textos, em uma conversa informal, em poemas, por exemplo. Bom, já a linguagem não verbal, a gente encontra o tempo inteiro aí, né? Olha só, mesmo sem ter palavras, a gente sabe o que está representando aqui, olha. Não é para atravessar, aqui pode atravessar, aqui a placa de trânsito também, o semáforo, né? Que indicando verde pode seguir, o amarelo pare devagar, pense, e o vermelho pare. Né? A mímica, quem nunca brincou de mímica? É uma maneira também de linguagem não verbal. Os gestos, né? Olha só, todo mundo sabe que é um aceno de tchau ou de oi, tô aqui, dependendo da intenção de comunicação. A dança também é uma forma de linguagem não verbal e as expressões faciais. Olha só, né? Elas dizem muito mais que palavras. Vamos lá. E a linguagem mista é quando temos a presença das duas linguagens, né? Da não verbal e da verbal. Em placas a gente também encontra, em anúncios, em textos com dados estatísticos, infográficos, né? Em histórias em quadrinhos, que foi o que a gente viu na aula passada, né? A gente tem aqui a linguagem verbal e a não verbal, que são os tracejados, as expressões faciais, né? As ilustrações. E placas também aqui. Bom, então vamos para as páginas do livro, módulo 2, página 16, linguagem verbal, não verbal e mista. Em nosso dia a dia, empregamos a linguagem para nos comunicar. Para isso, podemos utilizar palavras, gestos, símbolos, desenhos, expressões faciais, cores, etc. A tirinha apresentada na leitura 1, quem não se lembra, essa daqui, olha só. Ela é formada por imagens, que é o texto não verbal, e por diálogos, né? Porque é o texto verbal. Essa foi a tirinha da aula passada. Bom, agora nós vamos conhecer os tipos de linguagem empregadas em textos. Então, olha aqui. No exercício 1, nós temos uma charge, um cartoon, né? Olha só. Esse cartoon, observem bastante ele. Que mensagem ele está passando para vocês? Vocês conseguem interpretar, entender, mesmo sem palavras, o que está acontecendo aí? Olha só. Esse cartoon é de Arionauro, Poluição Água-Rio. Arionauro Cartoons, disponível no site aqui. O acesso foi feito dia 26 de abril de 2018. Bom, então, só de olhar o cartoon, vocês conseguem receber a mensagem que o autor gostaria de passar para vocês.
Né? Os cartoons geralmente apresentam uma crítica a uma situação ambiental, social, política ou ao comportamento humano por meio do humor. Qual é a crítica desse cartoon? Então, observem e respondam à questão. Assinale a alternativa correta a respeito desse cartoon. Ele é formado somente por palavras, que é texto escrito. Ele é formado somente por imagens. Ou ele é formado por palavras e imagens. Gente, olha só. Aqui é a assinatura do autor, tá? Então, ele não faz parte da construção da mensagem, ok? Bom, agora aqui no exercício 2, nós temos um poema. Vamos ler o poema. Vou aumentar aqui um pouquinho. A vida. Na água do rio que procura o mar, no mar sem fim, na luz que nos encanta, na montanha que os ares se levanta, no céu sem raias que deslumbra o olhar, no astro maior, na mais humilde planta, a voz do vento no clarão solar, no inseto vil, no tronco secular. A vida universal palpita e canta. Vive até no seu nono e bruta e pedra bruta. Tudo vive, e alta noite na mudez. De tudo essa harmonia que se escuta, correndo os ares na amplidão perdida. Essa música doce é a voz, talvez, da alma de tudo, celebrando a vida. É um texto de Olavo Bilac, A Vida. Está no Bastos, Jorge Henrique Bastos, Poesias Infantis, Ilustrações, Lu Martins, São Paulo, Empório do Livro, 2009, página 42. Bom, então vamos às questões. Na letra A, que sensações a leitura desse poema despertou em você? Para responder essa pergunta, gente, leia novamente, tá? Um poema a gente não pode, né? Aliás, texto algum, tá? A gente interpreta com apenas uma leitura, tá? Volta, leia, feche os olhos, depois reflita e explique quais foram as sensações que vocês sentiram, o que despertou em você, tá? De que trata esse poema? Letra C. Assinale a alternativa correta a respeito desse poema. Ele é formado somente por palavras, texto escrito. Ele é formado somente por imagens. Ele é formado por palavras e imagens. Letra D. Seria possível empregar somente imagens em vez de palavras nesse poema? Por quê? Reflitam e respondam. Bom, exercício 3. Leia agora a capa do livro do qual foi extraído o poema que você leu na atividade 2. Então, vamos ler aqui, ó. Poesias Infantis, Olavo Bilac. Capa do livro, Poesias Infantis, organizado por Jorge Henrique Bastos, publicado pelo Empório do Livro, 2009. Olhem as imagens da capa. Observando essa capa, é possível saber qual é o conteúdo do livro? Olha só. Letra B. A função de uma capa é despertar no leitor o interesse pelo livro. Em sua opinião, essa capa cumpre sua função? Explique. Letra C. Assinale a alternativa correta a respeito dessa capa. Ela é formada somente por palavras, texto escrito. Ela é formada somente por imagens. Ela é formada por palavras e imagens. Letra D. Se essa capa apresentasse somente imagens ou somente o texto escrito, ela cumpriria sua função de despertar o interesse pela leitura da mesma forma? Reflitam e respondam. Bom, e aqui a gente tem o boxinho descrevendo, mais uma vez, o que é linguagem verbal, não verbal e mista. A linguagem verbal ocorre por meio do emprego de palavras faladas ou escritas. A linguagem não verbal pode ser representada por imagens, danças, sons, gestos, expressões faciais, cores, etc.
A linguagem mista utiliza ao mesmo tempo a linguagem verbal e não verbal. Bom, vamos para o exercício 4. Observe as placas a seguir. Então, vamos ver aqui. Observem bem as placas. Letra A. Qual é a linguagem dessas placas? Linguagem verbal, linguagem não verbal ou linguagem mista? Letra B. Por que é utilizada essa linguagem nessas placas? Por que será, gente? Respondam aí. Exercício 5. Leia a tirinha a seguir. Então, vamos ler aqui. Pesado e medido. Para você. Quanta gentileza lembrou que estamos na primavera? Para você regar e adubar, amanhã pego de volta. Letra A. Qual linguagem foi empregada nessa tirinha? Letra B. De que forma essa tirinha busca despertar o riso no leitor? E letra C. Se o texto verbal fosse excluído da tirinha e mantido somente o texto não verbal, seria possível compreendê-lo? Explique. Então, vejam sem o texto. Tirando o texto, teria o mesmo significado? Pensem e respondam. Bom, então essas são as nossas atividades de hoje. Vocês têm hoje o dia inteiro para fazer e entregar, tá? E amanhã a gente faz a correção, tá bom? Amanhã, não. Nós faremos a correção na segunda-feira, tá? Dentro do nosso horário de aula, ao vivo, ok? Um beijão, um ótimo final de semana para vocês. Tchau, tchau.